Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 12 de fevereiro, sexta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai conversar um pouquinho aqui de cenário doméstico, cenário externo e também sobre as empresas, fluxo aqui na casa e posições de aluguel. Mas começando com o cenário interno e externo, aqui talvez o principal destaque seja o governo adiando o pronunciamento sobre os cortes de gastos ali para o orçamento de 2016 e lá fora também bolsas e ativos de risco recuperando. Mas para falar um pouquinho melhor de tudo isso, eu vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, o contingenciamento foi adiado novamente para março agora e o mercado recebeu bem mal isso, praticamente recebeu a notícia como o governo abandonando qualquer possibilidade de se atingir o superávit primário de 0,5% previsto do PIB para o ano de 2016. Com isso, agora, aquela dificuldade de se realizar o ajuste fiscal e de se acreditar que o governo está trabalhando para isso aumenta bastante. Então, o governo justificou oficialmente falando que eles só estão adiando para criar mais medidas e fazer um ajuste melhor, mas não foi isso que o mercado entendeu. Foi simplesmente que eles vão realmente trabalhar pela proposta da banda da flutuante da meta de superávit e aí abrir mão mesmo de atingir o 0,5%. Ainda domesticamente, uma notícia boa para o país, a bancada do PSDB se colocou bem favorável a apoiar as medidas boas para a economia do país, o que é boa pelo menos para os olhos deles, e se comprometeram a votar apoiando o governo nas votações, inclusive da reforma da Previdência Social. Falaram que se o governo se comprometer que a base do próprio governo vote a favor, o PSDB está bem disposto a ajudar a economia do país agora para que a coisa não fique ainda pior. O PSDB, no entanto, se colocou bem contrário à CPMF e falou que não vai votar em nenhuma possibilidade de aumento de encargos tributários. Nas palavras do Antônio Baçaí, o novo líder do PSDB na Câmara, estamos dispostos a ajudar o governo nas propostas para recuperar a economia, que foi destruída pelo próprio PT, pelo ex-presidente Lula, pela presidente Dilma, desde que sejam medidas concretas. Então, uma mudança bem grande na postura do PSDB do que a gente viu em 2015. A gente teve ainda um indicador hoje pela manhã, o IGPM, a primeira prévia do IGPM de fevereiro, e foi uma alta de 1,23%, acelerou bem comparado a janeiro, que o ano teve alta de 0,41%. Indo para a parte internacional, também alguns destaques interessantes. Os preços de petróleo estão avançando mais de 4%, agora quando a gente saiu da sala, pelo menos. Isso bem justificado pela fala do ministro de Petróleo dos Emirados Árabes Unidos, que comentou que a OPEP está realmente disposta a sentar com outros produtores de petróleo e negociar um corte para aí sim estabilizar um pouco o mercado de petróleo que está bem crítico ultimamente. Isso faz os preços de petróleo avançarem e também puxarem as bolsas da Europa e os futuros de Nova York para cima. As bolsas da Europa também reagem bem ao resultado do PIB do último trimestre de 2015, que avançou 0,3%, também era o que era esperado pelo mercado, e alta de 1,5% na comparação anual. Exatamente, de 1,5% na comparação anual. Os principais países que contribuíram positivamente foram a Alemanha e negativamente para esse resultado foram a Itália e a França, que desapontaram comparado ao que era esperado pelo mercado. Ainda antes de devolver para o Kim, um outro resultado da zona do euro hoje pela manhã, a gente teve a produção industrial, a Eurostat também divulgou a produção industrial além do PIB, e ela recuou 1% na comparação mensal e 1,3% na comparação anual. Então a indústria também segue preocupando na Europa, além dos Estados Unidos, Brasil. A Europa ainda tem dificuldades com a indústria que recua bastante. Agora sim, vou devolver para o Ricardo Kim, a gente se vê novamente, talvez hoje no fechamento de mercado, vou confirmar. Se não, até bom final de semana, até segunda-feira, pessoal. Com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Agora passando aqui para a parte de empresas, talvez uma das notícias mais relevantes para o dia de hoje, e que na verdade saiu ontem no final do dia, foi com relação a Banco do Brasil e Bradesco, né, toda aquela conversa de aquisição da Elavon, e que obviamente isso aí influencia a Cielo. De acordo com o Bloomberg, eles desistiram por enquanto, né? Então Bradesco e Banco do Brasil desistiram de comprar a Elavon. Então, lembrando que Cielo estava sofrendo bastante por conta disso. Muita gente do mercado desconfiando ali com relação à governança corporativa. A gente viu nos resultados de Cielo
alguns repasses maiores para os bancos controladores. Isso aí trouxe muita desconfiança, então, junto com essa questão da aquisição da Elavon, o pessoal já previa que o CAD poderia barrar uma fusão, incorporação, então seriam empresas diferentes, então o mercado achando que poderia ter algum conflito de interesses com os controladores e os minoritários da Cielo, por isso Cielo vinha sofrendo esses dias, então por enquanto o negócio segue suspenso, ao que tudo indica aqui para essa aquisição da Elavon. O principal motivo aqui seria o CAD, né? Lembrando que a Cielo tem quase 50% do market share, a Elavon seria mais 2%, então o CAD barraria isso, então por isso que Banco do Brasil e Bradesco teriam desistido por enquanto do negócio. Partindo para a Uzi Minas, situação bem delicada ali da empresa, ela tem muita dívida para vencer agora nos próximos, na verdade para esse ano e para o próximo, e ela não tem conseguido rolar, e isso tem chamado bastante atenção, muita gente falando em recuperação judicial, etc, mas a verdade é que a alavancagem vem crescendo e até o estado ali de Minas entrando e tentando juntar ali os sócios para fazer uma injeção de capital na empresa, mas realmente nada de concreto. A gente segue bem cético com relação ao ativo. Lembrando que a gente teve um EBITDA negativo no último trimestre, a gente vai ver para esse quarto tri que vem de resultado para a Uzi Minas, mas a gente recomenda ficar fora do setor. E para acabar aqui, Petrobras, ainda mais notícias sobre venda de ativos, que eles podem vender alguns dutos de gás, cerca de 6 bi de dólares, mas tudo no papel, assim como as usinas térmicas, etc. Vai ser um desafio fazer esse plano de desinvestimento ali, enquanto isso o endividamento vem crescendo, enfim, e todo corte de CAPEX tende a prejudicar fluxo de caixa para a Petrobras. No futuro a gente não recomenda exposição também no ativo. Então, para terminar aqui, falar um pouquinho de fluxo. O fluxo aqui na XP no dia de ontem, a gente tem principalmente estrangeiros e locais. Na verdade, eu vou começar aqui com a parte de aluguel. Posições de aluguel, lembrando, a nossa mesa sempre informa os principais demandas de short. Aqui eu vou começar com Vale, Natura, Lelis e Amar de novo. Lelis e Marisa, aí, destaque de small cap, também JBS e CCR. Na parte de fluxo, sem muitos destaques no dia de hoje, eu passo mais detalhes ali no nosso encontro, na verdade às 11h30, no XP Connection, tá, pessoal? Então acho que os principais destaques foram esses. Eu vou chamar agora o Salomão para comentar um pouquinho o que tem de destaque ali na Infomoney. Bom dia, Salomão. Bom dia, Kim, tudo bem com você? Ótimo. Bom, acho que o grande destaque mesmo fica com a Cielo. A gente vai dar uma olhada como vai abrir a ação. O papel sofreu muito por causa dessa compra da Elavon, que todo mundo aguardava com ansiedade, mas ontem a notícia da Bloomberg já disse que não deve ser concluída a compra, ainda são rumores, mas de fato a ação com o rumor caiu 16% em 3 dias, atingindo mínimas não vistas desde 2014, né? E vale destacar, Kim, que o Credit Suisse soltou um relatório hoje. Sem comentar a notícia, ele já tinha dito que estava confortável com a underperformance do papel e mantinha a recomendação de compra, vendo o movimento de queda atual como uma oportunidade. Ou seja, se um dos maiores bancos de investimentos já estava otimista com a ação, mesmo com o noticiário desfavorável, agora com a negação pode ser um destaque positivo da Bolsa hoje. E antes de passar a bola para você, Kim, falar de uma notícia que saiu agora. O Votorantim Corretora anunciou o encerramento das atividades do home broker Sagaz a partir do dia 28 de fevereiro. Quem operava em ações do Tesouro Direto pelo Sagaz, o home broker da Votorantim, terá que fazer a transferência de custódia para outra corretora. Comunicado enviado pela Votorantim aos clientes. A gente tentou pegar um posicionamento oficial da assessoria para saber o motivo desse fechamento, bem como o que eles estão fazendo para prestar ajuda aos clientes. Ainda não tivemos um posicionamento oficial, mas o comunicado é esse, vale a pena ficar de olho, um home broker a menos no mercado, Kim. É isso aí, Salomão. Acho que só comentando essa questão de Cielo, realmente não só a questão da Elavon tem pesado, mas também no último resultado, lembrando, teve algumas questões de governança corporativa ali, isso aí também pesou. Então, com relação a Elavon, a gente deve ver um alívio nesse sentido e ela
até pode performar melhor no relativo ali, mas a questão de governança talvez ainda fique no radar. Então é bom a gente ficar ligado nisso. A gente vai ter alguns novos resultados dos bancos controladores ali, a gente vai ter mais clareza nesse sentido, mas de qualquer forma a gente aqui da XP, a gente continua gostando do papel, o valuation já embute muita coisa aí nesse sentido, mas de novo a gente está monitorando isso de perto, tá? Bom, vou ficando por aqui, passo a bola para você, Salomão, bom dia. Obrigado, Kim. Bom, abertura da Cielo nesse pregão e o dia de recuperação dos mercados nessa sexta-feira você vê agora no Infomoney na Bolsa. Roda a vinheta. Infomoney na Bolsa começando agora nessa sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016. Graças a Deus, sexta-feira, o mercado já comemora com um dia de repique de alta depois de longas quedas. A gente viu o S&P caindo por 5 ou 6 pregões consecutivos, foram 5 quedas consecutivas, e hoje o futuro do S&P já mostra alta. Vemos as bolsas europeias subindo mais de 1%. Depois de tantas notícias desfavoráveis, a gente viu hoje resultados do setor financeiro muito bom na Alemanha, e aqui no Brasil a gente acaba acompanhando esse movimento, tendo uma alta nesse momento de mais de 1% do Ibovespa Futuro. O Ibovespa à vista já abriu agora, são 10 horas e 7 minutos, nem todas as ações abriram, mas ele já sobe 0,83%, cotado a 39.643 pontos. Grande destaque vai ficar com a Cielo, nesse momento a ação está em leilão, então provavelmente até o final da apresentação do noticiário a gente fala aqui de como vai ser a abertura da Cielo. Vamos passar rapidinho pelo noticiário lá de fora. Começando na Ásia, a gente viu uma forte queda da Bolsa de Tóquio, refletindo o dia negativo de ontem, caiu mais de 5%, e chegou a cair mais de 5%, né? Fechou com queda de 2%, e Xangai está fechado por causa do feriado. O petróleo tenta uma recuperação. A gente viu ontem no final do pregão, quem acompanhou ontem foi um verdadeiro 7-1 no pregão, a bolsa caiu forte, se aproximando de fechar na mínima do dia, mas nos 15 minutos finais saiu o golzinho de honra da bolsa, que foi a notícia de que a OPEP pode preparar um corte de produção. Isso fez o petróleo repicar nos minutos finais de pregão aqui da Bovespa, né? Lá nos Estados Unidos estendeu um pouco mais, né? Foi até 7 horas. E aqui a bolsa que estava caindo mais de 3% fechou com queda de só 2,5%, com a Petrobras quase zerando as perdas. Ainda sobre noticiário internacional, vale a pena destacar a bateria de indicadores da Europa. Saíram a série de PIBs. O PIB da zona do euro mostrou um crescimento de 0,3% no quarto trimestre, indo em linha com as expectativas. E o PIB da Alemanha cresceu 0,3% também no quarto trimestre, ante o avanço de 1,3% na comparação anual dentro do esperado, né? O crescimento em linha com as expectativas. Algumas economias, como a Itália, por exemplo, cresceu menos que o esperado, mas a principal economia da Europa e o bloco dos países da zona do euro cresceram em linha com as expectativas. Sobre o Brasil, o governo deve anunciar para março o anúncio do corte de gastos do orçamento da União de 2016, para buscar cumprir a meta de 0,5% do superávit primário em relação ao PIB. A justificativa oficial é ganhar tempo para criar medidas de ajuste adicional, mas se especula que a meta seja reduzida realizando um contingenciamento menor que esperado. Já se diz muito por aí que a meta fiscal já foi para o brejo, deve ficar só para 2017. As agências de rating para isso são música para os ouvidos das agências de rating que só esperam um motivo para cortar o rating brasileiro. Entre as propostas em discussão está a introdução de uma banda de flutuação da meta de superávit primário. Isso aí a gente já falou nos programas anteriores dessa semana. Se aprovada, a reforma abre caminho para uma redução da meta. Por outro lado, os investidores esperam a publicação de um decreto que limita o gasto do governo até março. Os gastos ficarão limitados a uma fatia do orçamento total previsto para o ano, até que o governo decida no próximo mês o valor a ser contingenciado, segundo uma fonte da equipe econômica ouvida pela Bloomberg. Ainda sobre política, notícia hoje do PSDB. A bancada do PSDB na Câmara deve ajudar o governo com algumas votações sobre ajuste fiscal, como, por exemplo, a reforma da Previdência Social. As informações são do jornal Estado de São Paulo, mas ele diz que o apoio não se estende a medidas de aumento de carga tributária, como, por exemplo, a volta da CPMF. Quem falou para o jornal foi o Antônio Imbassai,
líder do PSDB na Câmara, ele é do PSDB da Bahia, ele falou que estamos dispostos a ajudar o governo nas propostas para recuperar a economia, que foi destruída pelo próprio PT, pelo ex-presidente Lula e pela presidente Dilma, desde que sejam medidas concretas. Palavras do Antônio Embassai. Bom, agora passando para o destaque corporativo, Cielo não abriu, então vou pular a Cielo, vamos falar primeiro da Usiminas, também vale a pena monitorar, a gente já vem falando nos últimos programas, aumentando cada vez mais a iminente chance de uma recuperação judicial na Usiminas. Notícia hoje do Estadão, falou que a Usiminas corre o risco de não ter caixa para manter suas operações em março, segundo fontes ouvidas pelo jornal. A companhia tenta há meses vender ativos sem sucesso para ganhar fôlego em renegociação com bancos para alongar dívidas. Ela já desligou 3 dos seus 5 alto-fornos em Ipatinga e Cubatão e tenta encontrar uma solução para evitar que a empresa entre em recuperação judicial. A possibilidade de um aumento de capital não é um consenso no grupo. Usiminas, além de todo o problema do setor siderúrgico, tem um problema no âmbito de composição acionária. Os ítalo-argentinos da Ternium e os japoneses da Nippon não se acertam sobre o que fazer para ajustar a estrutura de capital da Usiminas, enquanto isso a ação vai definhando. Nesse momento sobe 3,53%, mas 88 centavos, está abaixo de R$1 já faz um bom tempo, e isso liga o alerta da Bolsa sobre as penny stocks, né? Lembrando daquela regra que entrou em vigor ano passado, ação negociada abaixo de R$1 por um determinado número de pregões, precisa fazer uma medida para sair dessa cotação, que na prática é fazer um grupamento de ações, que até o que a gente brinca, que o Celso costuma falar muito isso quando tem notícia de grupamento, empresa boa não faz grupamento, né? Se está fazendo grupamento é porque a ação está valendo muito pouco e quando agrupa o valor de face aumenta e só aumenta ainda mais o espaço para cair. Abriu o Cielo, então podemos falar de Cielo, alta de 5,94%, cotada a R$ 29,74, bela recuperação de Cielo. Abriu no pregão a R$ 30,00, 30 bola, agora já está R$ 29,75. A Cielo, para quem acompanhou o noticiário dessa volta de carnaval, finalzinho da semana passada para o começo dessa semana, a Cielo sofreu muito com 2 eventos. Resultado do Bradesco indicando que ela pagou muito mais para o banco de taxas referentes ao aluguel das máquinas e também a notícia de que Bradesco e BB estariam negociando a compra da Elavon. Contudo, ontem à noite, a notícia divulgada pela Bloomberg falou que o Bradesco e o BB desistiram da compra da Elavon com rumor de que o CAD possa vetar a operação, já que poderia ter um risco de concorrência. Então, uma das fontes disse que não faria sentido financeiro comprar a Elavon tendo esse risco. Bradesco e Banco do Brasil não quiseram comentar a notícia. A Elavon, embora tenha apenas entre 1% e 2% do market share no Brasil, tem um produto mais simples e barato que a Cielo e pode agregar serviços complementares à atuação da Cielo, disse a fonte. A consolidação se daria no momento em que um cenário prolongado de fraca atividade econômica pôs fim a um ciclo de expansão acelerada dos meios eletrônicos de pagamento no Brasil, que tem levado o setor a oferecer maiores descontos nas taxas cobradas de lojistas em busca de manutenção do market share. Só para contextualizar, a Elavon estreou no Brasil em 2012, a meta era alcançar 15% do mercado de adquirência, mas o plano sucumbiu à escala das rivais maiores, como o Cielo e a Rede, também que pertence ao Itaú Unibanco, e a Jetnet do Santander Brasil. Juntas, elas possuem mais de 90% do mercado do país. As relações entre os atuais sócios da Elavon no Brasil azedaram após o BC dizer que a joint venture precisava de um aumento de capital e o Citigroup ter se recusado a colocar dinheiro, disseram a Reuters 2 fontes em novembro. Os rumores, afetaram a ação da Cielo. Para quem não acompanhou, nos últimos dias a ação caiu 16% em 3 pregões, batendo mínimas desde março de 2014. E ainda sobre Cielo, notícia que eu comentei antes de começar o programa, o Credit Suisse, os analistas seguiram com a recomendação de compra, com preço-alvo em R$ 39,00 por ação, que agora, arredondando para R$ 30,00, seria um upside de 30% em relação aos preços atuais.
citando que apesar das fortes quedas, eles enxergam uma grande oportunidade de compra nesse momento negativo do papel. Hoje vai sair no Infomoney uma matéria especial sobre Cielo, a gente conversou com alguns gestores para entender todo esse drama da concorrência, se tudo isso é um motivo para as ações caírem. Eles alertaram que há mais motivos além de toda essa preocupação acerca da concorrência. E o ponto principal é a questão de quanto que os bancos vão cobrar das empresas de serviços financeiros, já que o cenário de crise está complicando os resultados deles, então eles podem aumentar a cobrança. Isso pode dificultar um pouco as margens das empresas do setor financeiro que não bancário, né? Como no caso a Cielo. Bom, continuando o noticiário corporativo, Petrobras, informações do Valor Econômico falaram que ela pode obter até 6 bilhões de dólares vendendo dutos de gás da TAG. Os canadenses da Brookfield e da CPBIB já estão analisando os ativos e também é esperado dinheiro chinês nessas vendas, dado o tamanho dos negócios. Destaque ainda para a fala do ministro de Minas e Energias, Eduardo Braga, ao ser questionado sobre sua posição em relação ao projeto de lei do senador José Serra, que propõe rever o papel central da Petrobras na exploração das grandes reservas do pré-sal. O ministro afirmou que aceita participar do debate, porém ressaltou ser importante considerar os benefícios em adotar o modelo de partilha associados à política do conteúdo nacional e ao papel da estatal como operadora única dos campos do pré-sal. Para fechar, Petrobras, BTG Pactual comentou a notícia de que ela está vendendo as 21 usinas térmicas. Em relatório, o banco disse que vender o controle das plantas é naturalmente a coisa certa a se fazer. Contudo, a Petrobras provavelmente precisa fazer algum trabalho de reorganização antes das vendas. O banco segue com recomendação neutra para a companhia, com um preço-alvo de $3 para o ADR da Petrobras. Fechando o noticiário das Blue Chips, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decretou o bloqueio de 470 milhões de reais da Vale, segundo informações do jornal O Globo. A joint venture formada pela Vale com a BHP Billiton, que é a Samarco, é responsável pela barragem do Fundão em Mariana, na região central do estado, que rompeu em 5 de novembro do ano passado. A ação foi proposta pela Promotoria Pública de Barra Longa, município mineiro de 6 mil habitantes, que foi um dos mais atingidos pela lama resultante do rompimento da barragem de Mariana. Mais uma notícia referente a Mariana, afetando o financeiro da Vale, que já não vem tendo dias bons no mercado, tendo em vista a derrocada do minério de ferro por conta da desaceleração da China, ainda passa por esse problema de âmbito ambiental que ainda deve ter consequências financeiras na companhia. Bom, 10 horas e 19 minutos, vamos dar aquela passadinha em como abriram as principais ações do Ibovespa. Vou pegar aqui a tabela de cotações do Ibovespa, que nesse momento sobe 1,22%, cotado a 39.667 pontos. O Ibovespa caiu por 3 dias consecutivos, está tentando sua primeira alta depois de 3 quedas. Dentro do Ibovespa, vamos abrir aqui que ver qual é a maior alta junto com a Cielo, né? Que a Cielo já aparece como a maior alta do Ibovespa nesse momento, subindo 5,91%. Logo atrás aparecem o time de commodities, né? Que a gente sempre vê no começo do Infomoney da Bolsa. Ou elas lideram as perdas ou os ganhos, né? São os papéis que têm mostrado mais volatilidade no mercado. Então, em dia de repique de alta, elas tendem a puxar o movimento positivo. Em dia de tendência de queda, elas tendem a aparecer entre as maiores perdas. Então, vem Cielo em primeiro, Metalúrgica Gerdau, CSN subindo mais de 4%. A Rumo aparece subindo 4,37%. Rumo é a pior ação do Ibovespa nesse ano, ainda caindo 65% no ano. Petrobras Ordinária aparece subindo 3,38%, Gerdau sobe 2,96%, Vale 3 subindo 2,84%, Vale 5 subindo 2,43%, Banco do Brasil também aparece entre as maiores altas, Uzi Minas, Bradespar e Petrobras, ou seja, das 10 maiores altas, tudo commodity, aparece um Banco do Brasil e uma Rumo no meio do caminho. No destaque negativo aparecem as elétricas CESP e Copel caindo 1%, a Estácio caindo também mais de 1%, também aparece caindo Klabin, Votor, Vivo, Energias do Brasil, Sabesp, Tractebel e BMF Bovespa, mas o dia predominantemente de alta. Apenas 3 ações das 61 do Ibovespa caem mais de 1%, enquanto 4 ações sobem mais de 4%. Esperamos ver um dia de repique positivo natural, né? Depois de tantas quedas, os vendedores já
botam o cavalinho para descansar e os compradores acabam aparecendo para embolsar algumas ações, tendo em vista o valuation atrativo. Bom, antes de finalizar o programa, já deixo o convite para hoje. O Visão Técnica vai ter a presença do André Moraes, analista-chefe da XP Investimentos. Além de fazer análise natural de como foi a semana e como vai ser a semana que vem, eu vou pedir para o André comentar um pouco o vídeo que ele divulgou aqui no Infomoney, muito bacana, falando das 3 dicas que ele queria ter ouvido antes de se tornar um analista, antes de entrar no mercado financeiro, que teriam feito uma grande diferença para ele. Um vídeo bem bacana, conteúdo educacional muito legal, principalmente para quem está começando na Bolsa e nunca teve um papo assim de frente a frente com um analista com vasta experiência no mercado. Também deixo o convite, eu vou mandar aí no chat assim que acabar o programa, a gravação do Hangout que eu fiz ontem com o Osney Cola, da equipe Trader. Para quem gosta de estudar ciclos de mercado, o Osney Cola mostrou que o ciclo do Ibovespa dos últimos 53 anos se repetiu mais uma vez. A gente costuma fazer um movimento de M, fazendo uma alta bem forte, um topo duplo e um fundo abaixo do fundo anterior. A gente fez isso na década de 60, a gente fez isso também na década de 90 e agora entre 2002 e 2016 a gente fez a formação desse M. Isso sinaliza que se a gente respeitar o ciclo do Ibovespa, a gente deve ter um movimento de alta rompendo as máximas históricas. O único problema é que não dá para saber quando vai ser o fundo desse M que está sendo formado agora, nem quando vai ser iniciado o movimento de alta, mas para quem tem um objetivo de longo prazo, já é um bom momento para começar a aumentar a participação na carteira em ações. Eu vou deixar a gravação da aula que ele deu, foi uma entrevista bem longa e vale bem a pena acompanhar o estudo que o Osney fez, muito bacana. Bom, eu me despeço aqui. Para quem eu vejo no Visão Técnica, a gente se vê às 6 horas da tarde hoje no Infomoney TV. Para quem não acompanhar, tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda-feira com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!